Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, querido irmão, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando para te abençoar. Você que nos acompanha pela TV aqui na cidade de Caratinga ou pela internet em qualquer lugar do mundo. Nós estamos iniciando a nossa programação de hoje com muita alegria no nosso coração. E hoje o programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, iniciando aqui um novo trimestre. Nós estaremos tratando aqui sobre mordomia, tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. É o assunto que nós estaremos trabalhando nestes próximos 3 meses aqui no programa Novo Alvorecer. É o assunto da Escola Bíblica Dominical, que é ministrado em nossas igrejas todo domingo às 8 da manhã, especificamente aqui no nosso Templo Central e nas subsedes do nosso campo. Aliás, a maior parte das igrejas acontece mesmo a Escola Bíblica Dominical no domingo, na parte da manhã. Aqui no nosso Templo Central, todo domingo às 8 da manhã, começa a Escola Bíblica Dominical e você não pode ficar apenas com o conteúdo que você acompanha aqui no programa de TV. É importantíssimo que você saia da sua casa todo domingo às 8 da manhã e esteja aqui participando conosco, porque a aula presencial você tem a condição de tirar as suas dúvidas e aprofundar muito mais no assunto, tá certo? Um intervalo rapidinho aqui no programa e a gente volta em instantes. Escola Bíblica 2019, de 11 a 14 de julho. Palavra de Deus com pastor Elias Torralbo, pastor Genivaldo Santos, pastor Rodinei Alves e pastor Eduardo Sampaio. Louvor com Wellington e Anderson, Jacira Moura e William Moreira. Escola Bíblica 2019 é de 11 a 14 de julho, na Assembleia de Deus Templo Central em Caratinga. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, Joás, mais uma vez aqui no programa, Deus te abençoe mais uma vez. Nós estaremos trabalhando a primeira lição deste trimestre, o que é a mordomia cristã. É o assunto que nós estaremos aqui dando introdução, para nós então dividirmos o assunto aí em várias partes no decorrer do trimestre. O textório da nossa lição, Lucas, capítulo de número 12, versículos 42 e 43, diz que o Senhor falou: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs os seus servos para lhe dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A verdade prática diz que Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Texto que nós estaremos trabalhando, Lucas, capítulo 12, do versículo 42 ao 48, inclui aí o texto que eu já citei, versículos 42 e 43. Portanto, Joás, um novo tema, e nós estaremos estudando sobre a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou para que cuidássemos. Nessa lição, então, denominamos bens espirituais os recursos e os meios confiados por Ele à igreja. Aos bens materiais, então, são os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. A palavra de Deus, ela diz que
tudo vem e é de Deus, né? Tudo foi criado por Ele, tudo vem dele, tudo é dele, portanto, né? Ele é o Criador e tudo que Ele criou é para a glória dele mesmo, né? E nós estamos inseridos nisso, né? Nós, enquanto criaturas, né, se há algum bem em nós, né, algum dom, algum talento, né, é porque foi Ele que nos presenteou com isso, né? Então a gente deve ser sábio ao administrar esses presentes que o Criador nos dá, né? Certo. Aí aqui nós vamos distinguir aqui o que é a palavra mordomia e o que é mordomo, né? Aí então os conceitos de mordomia, e aí eu vou citar parte do texto aqui do autor e depois eu digo o que eu queria frisar. Na Bíblia a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário. E aí? Porque no nosso contexto, né, latino principalmente, né, tem um conceito de mordomia até um tanto diferente do bíblico. Talvez né? fosse o que eu iria dizer aí. Da ideia de mordomia na cabeça de muita gente é que é camarada que está folgado, que está de boa. Você está numa mordomia. É, né? Isso aí. É bem diferente. No contexto bíblico, né, onde o termo vai aparecer, vai estar falando de um criado que governava outros criados e outras coisas, né, os bens. De uma pessoa em destaque que exercia uma função de confiança. Um né? administrador, né? Alguém que administrava os bens do seu senhor. Né? Um criado que governava, inclusive, outros criados. Né? Um exemplo bíblico que a gente tem disso no Antigo Testamento, por exemplo, é de José, né? Enquanto na casa de Potifar. Né? O texto diz que José administrava tudo foi confiado a ele, ao ponto que o seu senhor nem sabia quanto que gastava na sua casa. Era um cargo de muita confiança, né? Então, se o nosso Senhor, Ele nos dá tempo, né, bens e talentos, né, são bens preciosos, né, são presentes preciosos, valiosos. É porque Ele confia na gente, né? Um outro exemplo ainda no Antigo Testamento de alguém que a gente vê que tinha uma função, era um mordomo e tinha uma função de confiança, e agora no Palácio Real, foi Neemias, né? Ele chegar a administrar, né, com sabedoria, e o próprio Senhor reconhece que ninguém no seu império, né, que era mundial, então, né, tinha a sabedoria que Daniel tinha. Né, de Neemias. Neemias. Você está falando de Neemias, eu entendi Daniel. Também serve para o Daniel, no contexto, né? Em épocas diferentes, mas você citou um outro, legal. Vamos lá então, a palavra significa cargo ou ofício do mordomo. Na Bíblia, a mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. A mordomia é, na verdade, a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são o objeto da mordomia cristã. Já pensou as emoções que você tem, né, que você manifesta, que você sente, e como você lida com essas emoções, né? E os bens que você tem espirituais, né? Aquela visão de fé que você tem, né? O seu entendimento sobre as coisas espirituais, isso tudo vem de Deus e você deve administrar com sabedoria, né? Aqui recorre ao termo grego, né? Para oikonomos, né? Que era aquele criado que cuidava da economia, né? Da casa, para fazer essa comparação, né? Conosco, né? Tudo que a gente tem de bens e valores, né? Seja espiritual, seja emocional e seja bens físicos também, né? Tudo vem como um presente de Deus para as nossas vidas, né? E se a gente não entender isso, né? Se a gente achar que é tudo culpa nossa, que nós somos o centro, né? Se a gente não entender essa questão da mordomia, que a gente está cuidando, né? De algo que não é nosso, né? A gente vai ter uma fé fraca e vai viver uma vida aquém daquilo
que foi projetado para nós. Né? E aí precisamos fazer bem aquilo que nos foi confiado, né, Joás? Nós temos aqui o exemplo aqui no texto que foi separado aí para leitura bíblica em classe, né, uma parábola que Jesus estava contando a respeito de um mordomo que não prestou o seu trabalho com eficiência da maneira como o seu senhor confiava que ele deveria fazer. É triste quando o servo se acha dono de tudo, né? O empregado se acha, se sente como um patrão. Né? É triste porque ele não está fazendo uma boa leitura da realidade. Né? Ele está numa ilusão. Né? Ele entende que é dele algo que não é dele. Né? Algo que ele está só administrando. Né? Quando se administra algo que é de outro, né, a atenção, o cuidado deve ser até redobrado. Né? Se eu danificar uma coisa que não é minha, né, o que isso vai acarretar para mim, seja de bem ou de mal? Né? Então a gente deve ter esse conceito em mente, não perder isso de vista, né, para viver uma vida melhor até. Né? Tá certo, vamos dar uma pausa aí. Você de casa não saia daí, a gente volta em instantes, é só uma vinhetinha rapidinho. Escola Bíblica 2019, de 11 a 14 de julho. Palavra de Deus com pastor Elias Torralbo, pastor Genivaldo Santos, pastor Rodinei Alves e pastor Eduardo Sampaio. Louvor com Wellington e Anderson, Jacira Moura e William Moreira. Escola Bíblica 2019 é de 11 a 14 de julho, na Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora segundo tópico da nossa lição, a mordomia espiritual do cristão é o tema deste bloco. A mordomia deve ser de grande valor e prática. Certa vez um fariseu resolveu testar Jesus quanto à visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Aí o que ele fez? Ele, conhecendo bem, Joás, as leis, os mandamentos, ele questionou Jesus perguntando: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus, de maneira sábia, serena e consistente, ele respondeu para aquele homem: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, logo em seguida, vem a pergunta: quem é o próximo? É uma lição riquíssima, né? Eu não sei qual era a intenção desse mestre da lei aí, né? Ao indagar Jesus, né? Sempre tinha alguma coisa envolvendo essas alguma coisa capciosa, né? Essas perguntas. Queriam pegar Jesus em algum tropeço, né? Mas ele faz uma pergunta e parece que Jesus responde o que ele esperava ouvir, né? Que certamente, como um mestre da lei, o que ele esperava ouvir era o Shema, né? Deuteronômio 6, né? Verso 4 ao 6. É o texto áureo da fé judaica, né? E Jesus respondeu exatamente a mesma coisa que ele esperava ouvir, né? A novidade está aqui, é a aplicação disso. Não adianta orar o Shema 3 vezes ao dia, todo dia, durante sua vida inteira. Não adianta, se você não entender do que se fala, do que você está orando, né, vai ser vã repetição. Né? E a pergunta aí de Jesus, né, quem é o próximo, foi feita logo em seguida a parábola do bom samaritano.
Jesus explica, né, o grande mandamento é amar o Senhor, né, e igual está lá no Shema, de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, né, e ele vai dizer um segundo semelhante a esse, aí ele cita uma outra relação passagem, ao próximo, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né. Então ele coloca os 2 mandamentos como os maiores, esses 2 aí como os maiores. Aí a questão do próximo é um pouco mais complexa do que esse mestre da lei aí esperava ouvir, né? Ele pergunta quem é esse próximo e ele mesmo responde, né? É qualquer um que está no meu raio de convivência, né? Aquelas pessoas com quem eu me relaciono durante a minha caminhada é o meu próximo, né? Então, independente de raça, de etnia, de visão política, de visão religiosa, né, é o meu próximo. Então, não deve haver acepção nenhuma, né, quanto a isso de amar o próximo, né, e amar o próximo é um negócio, né, que envolve muita coisa. Né, quem ama serve, quem ama ensina, né, quem ama corrige, né, quem ama supre. Então é uma questão muito complexa que Jesus colocou numa frasezinha. Uma expressão que Paulo utilizou sobre amar, e aí estava falando no contexto da igreja, né? Tolerar uns aos outros em amor, ou seja, então é aprender a conviver com o outro apesar dos defeitos que ele tem. Porque a gente só cresce assim, né? Ninguém cresce sozinho, ninguém alcança nada sozinho. É preciso entender que o outro faz parte do processo. E tem defeito que às vezes a gente tem, que não é pecado, mas são defeitos pessoais, né? Tem gente que é ramonento, tem gente que é enjoada, difícil de se conviver com ele, pegajoso outra hora e tal. E a gente só aprende convivendo, né? Exatamente. A gente vai se melhorando à medida que a gente se relaciona com os outros, né? Se esse relacionamento for sadio, né? Certo. Então, nós precisamos ter essa administração aí, né? Já que nós estamos falando de mordomia do amor cristão, é administrar isso. E essa administração envolve essas questões que o próprio Senhor colocou, né? De não fazer acepção. Mas é samaritano, então eu vou passar de largo. Certo. Né? Sobre a fé, a palavra fé traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. A melhor definição de fé foi a escrita pelo autor aos Hebreus, né, que outro dia você quase disse aqui que era Paulo. Né? Não falei nada. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não tem definição melhor, né, de fé. É uma convicção de algo que eu não estou vendo. Eu sei que é aquilo, mas eu não estou vendo. Né? E aí, como ser um mordomo da fé, então? Como administrar isso em meio, às vezes, às incertezas, em meio aos problemas, em meio às adversidades que nós enfrentamos? A resposta para isso, né, como fazer uma mordomia da fé, eu acho que não está apontado aqui, mas se você for olhar o que Salomão disse em Provérbios 4, olhar o que os salmistas disseram no Salmo 119, principalmente, né, a questão do coração. Né? Se as fontes da vida saem do coração, né, procedem do coração. O próprio Senhor Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Né? O próprio Senhor falou que é do coração do homem que saem os maus desígnios, a avareza e um monte de outras coisas ruins. Né? Isso tudo nasce do coração. E por que isso sai do coração? Porque eu coloquei lá. Né? O que sai do meu coração fui eu que coloquei lá, eu que plantei lá. Então a mordomia, né, o cuidado com a fé, e também o tópico anterior, né, com o amor, né, o cuidado com essas coisas é plantar boas sementes, né, sementes de fé, de amor, né, plantar essas sementes e mantê-las vivas e sadias, né, e não plantar coisa ruim para entupir, para atrapalhar essas sementes boas. Né, se é que o pessoal entende o trocadilho, né? Mas é isso que o autor estava falando. Certo. Então a gente vai fazer uma boa mordomia da fé, né, se a gente nutrir
o nosso interior, né, a nossa mentalidade com coisas sadias, saudáveis. Né? E para nós fecharmos aqui, ao escrever ao jovem pastor Timóteo, já próximo da morte, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O autor utilizou aí de uma expressão sobre depósito espiritual da fé. Eu particularmente não sou muito fã dessa palavra do depósito aí, a gente ouve muito isso, não é? Do depósito de oração, depósito de fé, depósito não sei o quê. Eu prefiro mais a palavra preservar, que é o que está no Apocalipse capítulo 3 e versículo 11, sobre guardar, sobre preservar a fé, para não perder a coroa. Né? Eu estava citando aqui o texto de Provérbios, né? E curiosamente o termo que você está usando aí é o equivalente ao hebraico lá de Provérbios, para guardar, né? Para guardei a fé, né? É como se você pegasse um sentinela e pusesse ele ali montando guarda sobre aquele bem que você tem, né? Mordomia é administrar bens, né? Seja espiritual ou seja físico, né? E a fé é um bem espiritual. E assim, não funciona como um depósito. Né? Se a gente é fruto do que sai do nosso coração, né? Muito mais do que a gente guarda no coração e preserva no coração. Né? Você lembrar que o salmista guardou, escondeu a palavra no coração para não pecar, né? Não é que tem um depósito ali, não existe depósito de fé, depósito de oração, não, mas o curso da minha vida, da minha trajetória vai de acordo com os meus valores, aquilo que eu tenho como valor, que eu prezo por não deixar aquilo escapar. Eu não abro mão disso, então eu monto guarda, sentinela. Né? A ideia do depósito é meio distorcida, porque eu penso assim, não sei, talvez seja um entendimento equivocado meu, mas a ideia seria, por exemplo, eu tenho um depósito de oração, como é comum a gente ouvir isso. Da ideia de 10 horas. Da ideia de que você, exato, da ideia de que você orou, você foi acumulando algo, não é? E aí de repente você não tem mais como fazer aquilo, então você vai e recorre àquilo que você já fez antes. É meio que descabido. É estranho. Não é meio que descabido, porque a jornada de fé, a jornada de oração, ela é contínua, ela precisa ser contínua, ela não pode em algum momento estancar e você recorrer àquilo que você já juntou em algum tempo, não é? Tá certo? Isso. Uma pausa aqui no programa e a gente volta já. Escola Bíblica 2019, de 11 a 14 de julho. Palavra de Deus com pastor Elias Torralbo, pastor Genivaldo Santos, pastor Rodinei Alves e pastor Eduardo Sampaio. Louvor com Wellington e Anderson, Jacira Moura e William Moreira. Escola Bíblica 2019, é de 11 a 14 de julho, na Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Continuando o programa Novo Alvorecer, o último tópico da nossa lição, agora sobre mordomia dos bens materiais, sobre as nossas finanças, Joás. O mordomo dos bens materiais deve, então, trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Aí nós temos aqui um conceito que muitas vezes não é entendido direito por muita gente, pensa que o pecado é que gerou, então,
a questão do trabalho, e não é. Né? Antes do pecado, o homem já trabalhava. O desgaste, né, surgiu depois do pecado. Aí sim, eu concordo, mas antes o homem já trabalhava. Isso era de forma mais prazerosa. Né? Nesse aspecto, então, se o homem trabalha para garantir o seu sustento e tudo mais, o autor coloca aqui que a preguiça é um pecado intolerável. O apóstolo fala que se alguém não trabalha, também não coma, né? E ele faz uma série de advertências para pessoas que, até em algumas igrejas que o apóstolo Paulo, por exemplo, chegou a abrir, né, a fundar, discipular e tal, ele chega a apontar algumas dessas igrejas onde fizeram uma escatologia bem peculiar, né? O Senhor está voltando já, então vou parar de trabalhar. Ficar de boa. Vou ficar comendo às custas dos outros, né? Vivendo às custas dos outros. Às custas de alguém que não está preparado para ir, então, né? Então, uma escatologia estranha, né, de alguém que é preguiçoso. E o apóstolo, ele faz uma série de recomendações a essas igrejas, né? E o próprio Senhor Jesus, ele disse que era Senhor do sábado, e ele explicou, né? O meu pai, eu sigo o exemplo do meu pai. O meu pai sempre trabalhou e trabalha até hoje, né? Trabalha até agora. Então, Adão, antes da queda, não estava de boa, ele estava trabalhando muito, né? Então, a preguiça é mesmo um pecado intolerável diante de Deus. Deus não fez ninguém para ficar parado, né? Deus até colocou mecanismos dentro da gente para que a gente se mova quando é necessário, né? Para fazer a gente mover em direção a algo, né? Aí o autor coloca aqui sobre essa questão de administrar os bens materiais, e a gente sabe que há uma busca desenfreada, né, por muita gente mesmo, querendo riquezas, né? Não há nenhum problema, tem gente que demoniza de fato a riqueza, como se fosse pecado ser rico, né? E em contrapartida também dá aí um tom quase divino à pobreza, como se o pobre tivesse um favor maior diante de Deus por ser pobre. Ambos os pensamentos equivocadamente, não é? Mas o cristão deve ter consciência do que é isso. Que nem a pobreza é símbolo de humildade, não é nada disso, nem a riqueza é símbolo de arrogância, e não é nada disso. Mas aí o autor dá uma dica aqui interessante, que o cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro. Talvez por questão aqui do espaço, ele se limitou aqui a citação de jogos de azar, por exemplo, né? Rifa, loteria, bingo e por aí vai. Não falou do PC Farias, do Marcos Valério, né? Não falou aí da turma aí de sonegar imposto, né, e tantas outras coisas aí, porque eu acredito que é por questão de espaço aqui mesmo, que senão vai ficar uma revista aí muito grande, né? A Bíblia revela que a avareza e a idolatria ao dinheiro, aliás, que a avareza é a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. E a gente sabe aí que essa questão aí do ganhar dinheiro de maneira ilícita, não se limita apenas aos jogos aí, porque tem muita gente, membro de igreja aí, que às vezes ele não joga na loteria, não joga um bingo, mas ele pratica outras coisas aí que são crime, né? Aliás, jogar na loteria, e dependendo do bingo aí que ele for jogar, não tem nenhum problema com a lei. Ou da rifa, né? Né? A questão é mais moral do que semântica, né? Às vezes a rifa é até por uma causa nobre ou algo do tipo. Não vão entrar nessa discussão que é muito filosófica, né? Mas parece que está muito brando o texto aqui, né? Quando fala de rifa, de bingo e tal. Né? Tem problemas muito mais estruturais, muito maiores, muito mais complicados, né? Mas o ponto central aí é um texto até distorcido, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Tá falando do amor, né? Tá em algumas bíblias aí, tá escrito assim, não sei, eu nunca li essa bíblia aí, né? Mas tem bíblia que tá escrito desse jeito. Que tem gente que cita assim, né? O dinheiro que é a raiz de todos os males. Né? E o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Né? Se você ama o dinheiro mais do que a Deus,
o seu Deus é o dinheiro. É isso, esse é o ponto. Né? E o Evangelho, ele vai de encontro a isso com muita veemência. Né? O Senhor Jesus falou muito disso. Né? Ele tem uma parábola que ele fala de um jovem lá, chama ele até de louco, né? Meu celeiro, para guardar os meus bens, é tudo meu, eu, né? Farei, ajuntarei e tal. Né? Uma série de egolatria ali na parábola, né? E o Senhor fala, louco, né? Para quem será isso tudo aí que você está juntando? Né? Essa noite pedirão sua alma, né? E para quem que vai ser isso tudo aí? Né? Então é uma crítica a essa avareza, a essa idolatria do vil metal. Sobre né? a avareza, Lucas 12:15, uma palavra de Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Você quer ver que uma maneira pecaminosa que muita gente usa para ganhar dinheiro e se enriquecer, e que é pouco falado no nosso meio? E isso, não sei se é porque alguém acaba tendo aí alguma... vai comprometer algumas pessoas, para não usar aqui uma outra expressão, né, que precisa ser bem polidozinho, é a questão de emprestar dinheiro a juros, com usura. Né? E aí? A Bíblia, no caso, até condena isso. Né? Inclusive, principalmente para irmão. Né? Exatamente. Irmão não empresta para irmão, nem esperando receber de volta a mesma coisa. Imagina com juros. Certo. Né? Então é complicado. Sobre a contribuição para a igreja, para nós fecharmos aqui que o nosso tempo já foi, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão e manutenção do reino de Deus. O autor citou aqui dízimos e ofertas, que é uma das maneiras. Isso aqui, na verdade, é um dever de todo cristão ser dizimista e ofertante, mas não são as únicas maneiras. Então, ou seja, que cada cristão deve ser dizimista e ofertante, e a sua contribuição não se limita a isso. Dá a impressão de que a pessoa entregou dízimo e oferta, ele está livre de qualquer outro dever no reino de Deus. Né? Então ele precisa ser dizimista e ofertante e colaborar de alguma outra maneira com seu dom e com sua habilidade. É isso, trabalhar para o Senhor, né? É uma oferta também. Né? E tempo é dinheiro, né? Então se você está oferecendo seu tempo, né, no trabalho do Senhor, você está fazendo uma oferta também. O dízimo, as ofertas são uma oportunidade de exercitar, né, a nossa devoção a Deus e de mostrar para nós mesmos que o nosso Deus é outro, não é aquele metal ali. Tá certo. Joás, obrigado mais uma vez. A gente continua no nosso próximo programa, onde nós iremos abordar aí a segunda lição do trimestre, e você é o nosso convidado especial a participar conosco, a nos acompanhar mais uma vez. Eu encerro aqui dando a agenda de cultos da nossa igreja e convidando você para participar conosco toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas. Esse assunto que nós abordamos aqui é ministrado todo domingo às 8 da manhã, com um tempo mais extenso e a oportunidade de você tirar as suas dúvidas com a aula presencial na Escola Bíblica Dominical. Um abraço, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.